Do Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar hoje sobre um versículo pouco compreendido e, infelizmente, distorcido por muitos. Estou fazendo alusão ao versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. Via de regra, as pessoas se referem ao versículo 10 dizendo da seguinte maneira: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Acontece que o termo diabo não aparece no versículo de número 10. O vocábulo existente é ladrão. Alguém vai dizer que o diabo quer realmente nos matar, destruir, etc e tal. Eu sei disto, porque a Bíblia diz, em outros textos, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, etc e tal. O diabo não é flor que se cheire. Eu tampouco sou advogado do diabo, mas acontece que, sem dúvida alguma, neste texto não se refere ao diabo. Agora, se não se refere ao diabo, o que que o texto diz? É isto que a gente vai entender à luz do próprio texto e contexto. Observe que eu comecei a projetar o versículo de número 1, porque nos diz assim, Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Fiz uma pesquisa rápida aqui e existe uma distinção entre ladrão e salteador. O ladrão é um termo mais genérico para quem furta ou até mesmo para quem rouba, enquanto o salteador refere-se a um tipo específico de ladrão que ataca de surpresa, muitas vezes em estradas e usando violência ou ameaça para subtrair os bens. Aí você vai dizer, pois bem, o diabo age dessa maneira. Mas acontece que Jesus, insisto, não está falando sobre o diabo aqui. Por causa de quê? Se você prosseguir no versículo 2, ele vai dizer: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Note que Jesus está falando dele como pastor, mas ele havia mencionado ladrão e salteador anteriormente. Inclusive, algumas pessoas entendem, uma referência a alguns estudiosos, que ladrão e salteador neste texto está aqui como sinônimo. Mas, a despeito disto, olha o que diz no versículo de número 5, que vai nos ajudar bastante na compreensão. Mas, de modo algum, seguirão o estranho, sabendo que o pastor conhece as ovelhas vice-versa. Mas, com relação ao estranho, antes fugirão dele. Por causa de quê? O texto explica. Porque não conhece a voz dos estranhos. É aí que Jesus vai propor esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Está entendendo? Jesus é a porta. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. É preciso se situar naquele tempo, historicamente. Naquele período de Cristo Jesus, ali na Palestina, surgiram falsos profetas, falsos mestres, poderíamos dizer falsos pastores, pessoas que reivindicavam-se a questão da messianidade, se diziam o libertador do povo, entre outras coisas. Mas Jesus deixa claro aqui
é chave para compreender ladrão e salteadores. Aqui ele vai dizer que, no plural, porque nós sabemos que houve dezenas e dezenas de pessoas que se diziam os salvadores de Jerusalém, da Palestina, etc. e tal, naquele período. Para se ter uma ideia, teve pessoas que teve muito mais seguidores do que o próprio Cristo, enquanto estava cheio de seguidores naquele mesmo período. Quando a gente lê a história, a gente tem essa informação. É algo que a história depõe, presta um depoimento. E a gente precisa entender que menciona mais à frente, no caso, numa referência ao versículo inicial, ladrão e salteador, o termo estranho. Nós sabemos que as ovelhas não ouvem a voz, não o seguem, e ele vai se referir explicando: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O fato é que estes homens, esses profetas, ou melhor, esses pseudo-profetas, eles não foram ouvidos pelas ovelhas do Senhor Jesus. Agora, Jesus vai dizer no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá e achará pastagem. E vai utilizar o termo agora no singular, uma vez mais, já que no início faz desta forma, ladrão e salteador, depois menciona no plural, ladrões e salteadores, e aqui vai dizer: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Que ladrão é este? São aqueles mercenários, são aqueles falsos profetas, são aquelas pessoas que são falsos mestres, que são falsos pastores. É isto que o texto está dizendo. Neste sentido, não se refere em absoluto ao diabo. Eu tenho aqui um material, comentário bíblico Vida Nova, na página de número 1575, diz o seguinte a respeito do que nós acabamos de ler. O, o versículo 8, vou deixar aqui projetado, pode apresentar dificuldades se alguém presumir que os que vieram antes de Jesus não eram outra coisa senão ladrões e salteadores, o que obviamente faria com que o Antigo Testamento não fizesse sentido. Se você desconsidera isto, vai ter enorme dificuldade e vai incorrer em erro, inclusive dizendo que se trata, no versículo 10, do diabo. Mas Jesus não está falando aqui do diabo em hipótese alguma. Vou prosseguir aqui. O significado mais provável é que qualquer um que tivesse vindo antes de Jesus, porque você não pode pegar o versículo 8 e jogar na lata do lixo, desconsiderá-lo. Você tem que atentar para as palavras de Jesus, porque são importantes para compreender, inclusive, o versículo 10, porque faz parte do texto, da narrativa. E o significado mais provável é que qualquer um que tivesse vindo antes de Jesus e alegasse ser o único caminho era falso. Uma referência ao grande número de falsos messias que abundaram na história do período. Talvez você não tivesse essa informação, mas agora tem. E você pode agora juntar as peças e dizer: ah, agora estou compreendendo. Havia vários falsos eh, messias ou falsos mestres naquele período e que Jesus disse que vieram antes dele, que eram realmente ladrões, salteadores, não tinha nenhum compromisso com as ovelhas, ao contrário, a missão aqui destes era outra, não era de dar sua vida pelas ovelhas, não era de oferecer uma vida abundante, conforme Jesus ofereceu, não era nada disto, não era de cuidar, não era de relacionar-se com as ovelhas, tinha outras intenções, outros motivos. E, na verdade, o capítulo anterior mostra que as
alegações dos fariseus foram desastrosas. No versículo 9, vale a pena você ler também o capítulo anterior, isto é, o capítulo 9, para entender o capítulo seguinte, que é o 10. Porque no versículo 9 agora deste aqui, do capítulo 10, a própria afirmação de Jesus é repetida de forma mais ampla. E ele agora promete tanto a salvação como o sustento. De modo que, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente tem esta informação preciosa dos lábios de Jesus. E aqui, em hipótese alguma, Jesus está se referindo ao diabo, senão aquelas pessoas que vieram antes dele e se colocavam como Messias, mas cá entre nós, Jesus os chama de falsos Messias, pseudos profetas, pessoas que não tinham nenhum interesse de fazer aquilo que Jesus propôs no seu coração. Por causa de quê? O verso 10 termina dizendo assim: Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Espero que esse texto, pelo menos até aqui, possa ter esclarecido. Lembrando que é importante ler o versículo 11, eu estou projetando o versículo 12, versículo 13, 14, enfim, os demais versículos, para ter uma compreensão geral sobre o que realmente Jesus está dizendo dentro desse texto, naturalmente, considerando o contexto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter certeza de que Jesus deu a sua vida por nós, por suas ovelhas, para que nós tivéssemos vida eterna e, sobretudo, uma vida de qualidade, uma vida abundante.